Olá, família linda. São todos bem-vindos ao nosso programa. Estaremos juntos durante 2 semanas. Começamos hoje no dia 3 até o dia 17 para muitas mensagens impactantes que vão mudar a minha e a sua vida. Então, vamos hoje começar, vamos escutar neste momento um hino. Mais uma vez, olá a todos. Vamos orar. Santo Deus, Santo Pai que habita nos altos céus, agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos, ó Pai, pedir o seu Santo Espírito para que venha, Senhor, nos instruir no caminho em que nós devemos andar. E na sua graça, agradecemos. Amém. Mais uma vez, digo bem-vindo a todos. Estamos numa campanha evangelística, a verdade absoluta. Mas eu vou falar sobre o tema de saúde, que, como geral, vida saudável. Nós fomos criados por Deus, perfeitos, e sabemos muito bem, quando nós compramos, por exemplo, um eletrodoméstico, antes de podermos usar esse eletrodoméstico, temos que ler as instruções de como usar esses eletrodomésticos, instruções dadas pelo fabricante. Também acontece quando compramos um medicamento, que é importante que possamos ler as indicações deste medicamento, lermos o prospecto desse medicamento, antes de usarmos. Nós, criaturas de Deus, também fomos dados um guião para a nossa saúde. E o nosso guia é a Bíblia. Nosso exemplo é Jesus Cristo. E isso é o que nós devemos seguir, é o que nós devemos fazer no nosso dia a dia, é mantermos o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6,19 diz. Nós vimos que, para o tema 2, é em contato com
a natureza. Esse é o tema de hoje. Vamos falar da importância que tem em estarmos em contato com a natureza criada por Deus. E o nosso exemplo foi Jesus Cristo. Todos nós conhecemos a vida de Cristo. Cristo sempre se retirava para orações nas montanhas, à beira da praia, na natureza no geral. E isso é o que ele vinha nos ensinando o quão é importante, de vez em quando, entrarmos em contato com a natureza que ele mesmo criou. Nós vimos que a natureza, que Cristo esteve aqui neste mundo, ele fez tantas maravilhas, ele ajudou a muitas pessoas, ele andou curando, ele viveu para os outros, mas mesmo assim ele tinha uma vida saudável. 1 de Timóteo 1,19 diz que ele tinha uma vida imaculada. E nós podemos ver nisso, neste exemplo que estamos aqui a referir, que é o contato com a natureza. A natureza é o médico de Deus. Quando estamos na natureza, nós estamos em contato com o ar puro. Quando estamos na natureza, nós estamos em contato com as belas árvores, as belas flores. Infelizmente, o que tem acontecido hoje em dia, devido ao nosso desenvolvimento, temos destruído essa natureza. Mas nós precisamos que essa natureza para que possamos também ter saúde. Na falta de natureza, estamos todos os dias, no nosso dia a dia é poluição. As cidades estão poluídas e isso prejudica em muito a nossa saúde, principalmente a nossa saúde mental. Por isso é que nós andamos sempre estressados, andamos sempre com doenças que vêm como consequência do estresse. A hipertensão, problemas cardíacos, são consequência de estarmos menos em contato com a natureza. Quais são os benefícios quando nós estamos ao ar livre, quando nós reparamos para as belas flores, as belas árvores? Quais são? São vários. Vamos aqui citar. Em contato com a natureza, já disse, nós temos em pleno funcionamento o nosso sistema nervoso. Conseguimos melhorar o nosso sistema cognitivo. Conseguimos ter uma boa memória. Em contato com a natureza, temos a vantagem de melhorar a saúde da nossa vista. Quando nós vamos à natureza, nós que sofremos de vista, a natureza ajuda-nos a manter a saúde ocular em dia. Quando estamos em contato com a natureza, nós conseguimos renovar o nosso sistema sanguíneo. Por quê? Porque conseguimos adquirir o mais puro oxigênio, que é muito importante para a produção de energia no corpo. Energia essa que vai ser usada para vários processos metabólicos que acontecem dentro do nosso organismo. Em contato com a natureza, não teremos nenhum problema. Queremos cuidar da nossa saúde, queremos ser imitadores de Jesus, vamos sempre estar em contato com a natureza. Vida saudável em primeiro lugar. Até o próximo tema. Vamos escutar neste momento uma música. Nesse dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor
marquei um encontro com Deus nesse dia feliz, nesse santo lugar. Eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Di quindi rossi yanga kuwamo yawanga ushula logo si corripuma vokora kora ni famisa si quindi rossi yanga.
irmã Esther por esta música especial que cantou aqui. E quero desejar boas-vindas para todos que estão aqui ligados a nós através dos endereços da Facebook. Estamos a transmitir nas páginas da Maputo e Internacional SDA Moçambique, ou seja, Maputo Internacional SDA Church. E também outra plataforma é Maputo Yazdi Missão Sul Moçambique. E também pode acessar na página do Facebook Seguidores do Cordeiro. Vamos começar uma jornada especial e já começamos aqui com muita música e também tivemos a nossa lição de saúde. Eu quero fazer um convite especial para uma oração a fim de podermos começar. Vamos começar com uma oração. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigado por sua provisão. Graças à tua assistência, que a cada um de nós aqui tem a vida e a saúde, e especialmente temos esse encontro especial com o Senhor. A nossa vontade é que a partir de hoje, até dia 17, a cada um de nós tenha uma certeza de que está no caminho do Senhor. Essa é a nossa vontade. Não queremos andar por qualquer caminho, não queremos seguir o caminho à nossa escolha. Mas antes, Senhor, por favor, irradia a sua luz e faça-nos compreender aquilo que é a tua vontade para a nossa vida. Como fizeste no passado, nós cremos, também o Senhor pode fazer agora, nos nossos dias. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Querido, vamos começar nossa lição especial para hoje. Vamos falar sobre a Bíblia. Neste caso, eu trago aqui a minha Bíblia e você pode ter também a sua Bíblia. Este livro é um livro especial, chama-se a Bíblia Sagrada. Desde agora faço um convite especial, você tenha este livro e me acompanhe. Vamos passear ao longo dessa série nas páginas da Bíblia. E para podermos começar, eu escrevi ali, você pode observar na nossa tela, escrevi o livro que é considerado velho, mas que tem conceitos novos. O livro que é considerado velho, mas que tem conceitos novos. Na verdade, a Bíblia foi escrita por um período cerca de 1500 anos. E você pode ter uma ideia de que este livro terminou a ser escrita durante o chamamos de primeiro século, o momento em que os apóstolos estavam vivos. E desde o ano 95 até agora, você percebe que a Bíblia é usada, a Bíblia sofre ataques. Mas seja como for, até hoje eu tenho aqui, embora uma tradução, percebeu? Uma tradução em língua portuguesa, nós temos acesso à mesma mensagem que também poderíamos ter na linguagem original. Vamos começar a nossa lição de hoje. Eu faço um convite especial para você. A nossa lição de hoje, eu fiz uns PowerPoints para facilitar a você e vamos juntos para essas lições. São 7 perguntas. Eu vou dar todas as lições em 7 perguntas. Vou simplificar para que você possa ter a possibilidade de entender todas as lições. E para começarmos a nossa lição de hoje, vamos juntos para aquilo que é a nossa lição em PowerPoint que eu passei para você, fiz um resumo. Nós temos aqui 7 perguntas. A nossa lição de hoje tem como o tema um livro velho de conceitos novos. Um livro velho de conceitos novos. A primeira questão que eu trago para você é a seguinte: como podemos chegar a conhecer com segurança a verdade? Eu penso que posso me colocar de pé para tratar desse assunto. É uma lição que é de extrema importância. Como é possível chegarmos com toda a segurança a acreditar que isso corresponde a uma verdade? Eu tenho a Bíblia nas minhas mãos e acredito que você também tem. É provável que, ainda que eu e você tenhamos a Bíblia, mas possamos divergir em relação àquilo que é a verdade. Como é possível ter segurança, certeza absoluta? A nossa série tem como este grande tema, percebeu? Este grande tema que se chama a verdade absoluta. Por que eu coloco esse desafio para você, verdade absoluta? Porque Deus é um só e Deus é absoluto. Então, como seria possível nós que adoramos o mesmo Deus
divergirmos, mas todos estando certos. Então, querido, venha comigo, vamos juntos para essa questão. Eu chamo a sua atenção para o texto bíblico que se encontra em São João capítulos 8, no verso 31 e 32. Eu faço uma leitura para você. Neste texto, vamos analisar uma coisa aqui muito importante. Esteja comigo, por favor. No verso 31, diz assim a Bíblia: dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente, diz a Bíblia, sois meus discípulos. Versos 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ter uma pausa aqui. Eu faço uma pergunta para você de reflexão. Você gostaria de ter a libertação? Você gostaria de ter uma libertação de algum problema que você enfrenta? Hoje em dia nós ouvimos falar várias vezes de campanhas de libertação. Que tal? É importante. Aqui nós temos a questão da libertação associada com a verdade, com a crença em Jesus. E você percebe que aqui, a passagem que eu li para você, Jesus se dirige a pessoas que haviam crido nele, que deviam permanecer na verdade, na palavra de Deus, como diz aqui a palavra de Jesus, e eles poderiam passar a ser discípulos e assim conheceriam a verdade, e a verdade iria lhes dar uma libertação. Então, como nós podemos ter a segurança de que nós temos a verdade? Aí nós temos o encontro com Jesus. Se você não tiver o encontro com Jesus, você nunca pode ter acesso à verdade. Percebeu? Então, querido, se você conhece Cristo e você passa a viver de acordo com a sua palavra, você passa a conhecer a verdade. Está muito certo? Então, querido, vamos juntos para a segunda pergunta. Eu fiz aqui 7 perguntas. A segunda pergunta que eu trago para você: por que constitui a Sagrada Escritura norma de verdade religiosa? Há uma coisa que é certa, querido, para você nesta hora. Nós, quando estamos nos negócios, nós temos norma. Quando estamos nos negócios, por exemplo, podemos usar o metro. Se você vende fio, vende cabos, se você trabalha na mercearia, ou seja, trabalha na mercearia, usa aquilo. Então, são normas, querido. Nós precisamos dessas normas para o nosso comércio. Na vida espiritual, nós temos norma. E você percebe que a nossa norma é a Bíblia, de acordo com São João, capítulos 17, no verso 17. Santifica-os na verdade. A oração de Jesus, porque a tua palavra é a verdade. Então, querido, a palavra de Deus é a verdade. Se você quer conhecer a verdade e ter certeza que aquilo que você crê é a verdade, querido, a norma para examinar isso é a palavra de Deus, a Bíblia. Está percebendo? Então, querido, olhando para esse assunto da verdade, nós acreditamos até aqui que a verdade deve ser testada à luz da Bíblia. Mas a segunda pergunta que eu trago para você, que é um desafio, é a seguinte: por que constitui a Sagrada Escritura norma de verdade religiosa? Por que não podem ser os profetas? Por que não podem ser os apóstolos modernos? Por que não ser um evangelista? Por que não ser um pregador da sua igreja, da minha igreja, não importa? Querido, por que deve ser este livro, a Bíblia Sagrada, a norma para podermos examinar aquilo que nós cremos, aquilo que nós consideramos como a verdade? Por quê? Tem uma resposta? Enquanto você pensa, eu trago para você aqui uma passagem bíblica. Você percebe que aqui nós usamos a Bíblia. A Bíblia e somente a Bíblia é a nossa base. Eu li para você que está aqui uma mensagem especial que se encontra na palavra de Deus, no livro de Timóteo, segunda carta, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16. Eu olhei para você agora, esteja muito atento, por favor. Diz assim o verso 16: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Vamos ter uma pequena reflexão em relação a uma palavra muito importante: inspirada. Inspirada. O que quer dizer isso? Querido, quando você pega a Bíblia, você tem um livro nas suas mãos. Este livro é um livro que foi escrito por cerca de 40 escritores. Mas você percebe que, de acordo com a leitura que eu fiz para você, a fonte de onde vem esta mensagem é uma só.
Qual é a fonte? Deus. É o que eu li para você. É divinamente inspirada. Então a Bíblia não precisa de alguém para dizer a fonte ou a sua origem. A própria Bíblia é a testemunha quanto à sua própria origem. É divina e não humana. Então, querido, como foi possível a mensagem que está com Deus nos céus passar até nós? E você percebe que no jardim do Éden, antes da queda do homem, Deus falava com o homem face a face, não havia problemas, a palavra era direta, mas após a queda, querido, a situação mudou. Houveram separações, quebras, e o pecado faz isso. Se calhar na sua família existe essa divisão. Lembre-se, querido, esse problema começou no jardim do Éden, após a queda do homem que resultou em função da desobediência à palavra de Deus. Quero dizer uma coisa para você. Deus está preocupado com a reconciliação. É por isso, querido, a graça sempre encontra solução. Passou a usar alguns homens santos que consideramos, de acordo com a Bíblia, de profetas. Agora, querido, você percebe que esses homens, embora pecadores, eles também se preparavam, se santificavam e, mediante a graça de Deus, foram úteis. E você percebe que eles, como vasos de barro, receberam essa riqueza celestial que se chama a palavra de Deus. Mas não diminui nada, querido. Embora em vaso de barro, nada diminui. Continua sendo a verdade e a palavra de Deus. E a palavra inspirada, a Bíblia é inspirada. O que significa isso? Vou passar para você uma informação. Quando você olha para cima, você pensa que Deus está nos céus. Na verdade, Deus está muito próximo de você. Agora, o que Deus faz? O Espírito Santo, que é a pessoa divina, com certeza, ele faz um trabalho. A primeira coisa, ele pega a mensagem e mostra ao profeta. Isso chama-se revelação. E a segunda parte desta inspiração, para além da revelação, o Espírito Santo cuida do escritor bíblico para que, ao escrever, ele não possa cometer erros. Está a perceber? Então é a inspiração. Deus mostra a mensagem e cuida do escritor para que não cometa erros ao escrever. A propósito, nem todos os que escreveram a Bíblia eram pessoas que tiveram sonhos, que tiveram uma revelação sobrenatural, uma visão como João. Não, querido. Você pode ter certeza de que alguns fizeram uma pesquisa nos documentos. Percebeu? Quer conhecer alguns deles? Eu quero chamar para você agora atenção. Vou sentar aqui na minha cadeira. Vou fazer esse pequeno exercício enquanto eu converso com você. É um prazer. Você percebe que, por exemplo, Lucas. Você conheceu Lucas? Lucas faz parte dos evangelhos. Lucas, o médico, ele teve oportunidade de investigar, pesquisar e chegar a uma conclusão acerca da verdade. E isso faz parte da Bíblia. Então, querido, a inspiração consiste em o Espírito Santo dar a mensagem e, ao mesmo tempo, cuidar do escritor bíblico para que não possa cometer erros. E, nesse sentido, você percebe que, nesta lição de hoje, nós temos 7 perguntas. Alguma coisa interessante vou passar para você agora. Já entendemos que Deus, ele passou a mensagem e depois cuidou do escritor bíblico para que ele pudesse escrever sem cometer erros. Sem cometer erros. Eu quero passar para você a questão que eu trago para você. São questões muito fortes para ajudar você. Eu coloquei uma nota. A Bíblia é singular. A Bíblia é divinamente inspirada, mas também a Bíblia é singular. O que significa isso? Talvez seja necessário explicar para você. Em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 21, explica de que Deus usou homens santos. Agora, por que a Bíblia é singular? Dentre os livros sagrados, você pode ter muitos livros sagrados usados nas religiões como livros considerados sagrados para o ensino às igrejas. Você percebe que a Bíblia se destaca. A Bíblia se destaca. Porque a Bíblia não é simplesmente ou meramente uma compilação de pensamentos filosóficos, como acontece, por exemplo, podemos falar de Buda ou de Confúcio. Não tem nada a ver com isso, querido. A Bíblia é um relato histórico real, imbuído de profecia e carregado de poder para transformar uma vida. É por isso, querido, a Bíblia é singular. Não se pode comparar a Bíblia com pensamentos filosóficos. Você não faz essa comparação. E você pode perceber alguma coisa interessante. A Bíblia
é constituída, percebeu? Através da ação de Deus na história, enquanto se desenvolve em direção a um determinado objetivo. Está percebendo bem isso? Então, querido, quando você olha para a Bíblia, existem dois objetivos centrais. Você consegue ver o primeiro objetivo? É o Messias. Tudo acontece olhando para o Messias. E o segundo objetivo é Jesus que está voltando. Tudo acontece no sentido da volta de Jesus. Para mostrar o seguinte, tudo que era feito no passado tinha nada a ver com a preparação de um povo para o encontro com o Messias. Então as pessoas tinham que ser avisadas, ensinadas e se preparar, se purificar para que o Messias viesse e pudessem ter a paz, a reconciliação com Deus, a salvação. Porque você percebe que o Messias é Jesus. Percebeu? E você percebe que Cristo veio a primeira vez, morreu na cruz do Calvário e pela sua morte na cruz do Calvário, acredito, hoje nós temos naquele sangue o perdão dos nossos pecados. Mas agora, querido, a cruz está a nossa atrás. A mesma Bíblia nos mostra Deus, as suas ações, guiando um povo em direção a um grande objetivo, que é o segundo objetivo. Qual é o objetivo? É a volta de Jesus. A propósito, você está se preparando para a volta de Jesus? De que maneira você pode se preparar? Talvez a série seja muito importante para preparar você para a volta de Jesus em glória, não mais com aquela coroa de espinho, mas desta vez com uma coroa de Rei da Glória. Tenho umas considerações para chegarmos ao final, nosso tempo está passando. Rapidamente, você percebe que a nossa lição de hoje é uma lição poderosa, porque prepara você para a volta de Jesus. Eu tenho aqui uma pergunta interessante ainda. Quão importante é conhecer e seguir verdades das Escrituras Sagradas? Percebeu? Existe alguma importância em você conhecer a verdade ou as Escrituras Sagradas e você seguir as Escrituras Sagradas? Querido, se você buscar no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15, você pode perceber que existe uma grande revelação a respeito da importância de seguir a palavra de Deus. Outros textos você pode anotar e você pode tomar a leitura dos textos, mas logo, e depois faz as suas perguntas. Eu tenho aqui alguns contactos que a produção pode passar no rodapé, contacto do irmão Sérgio Langa e do irmão André Zunguza, para facilitar você a ministração dos estudos bíblicos. Venha comigo para 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 15. Eu leio para você agora essa passagem. Esteja muito atento, por favor. Verso 15 diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio. Sábio. É importante? Sábio. Para a salvação. Muito importante. Não acha? Então, querido, pela que há em Cristo Jesus. Basicamente, a Bíblia te leva para Cristo. Se você estudar a Bíblia e ser levado para fora de Jesus, você não tem a consciência ou o conhecimento daquilo que revela a palavra de Deus. Porque toda a Bíblia fala basicamente de Jesus. Eu tenho aqui na Bíblia o Antigo e o Novo Testamento. E estou dizendo para você que tanto o Antigo como o Novo Testamento aponta para Jesus, que é o Messias, que é aquele que volta, ou seja, vem pela segunda vez para buscar você para o novo lar. Percebeu? São João capítulo 5, verso 39, examinai as Escrituras e cuidai ter nelas a vida eterna. Sabe por quê? Porque elas testificam de Jesus. Só que no nosso mundo atual, tantas pessoas querem Jesus. Alguém diz assim: Jesus é meu Senhor. Outro diz é meu Rei. Outro diz é meu Salvador, é meu intercessor. Todo mundo quer saber de Jesus. Mas há uma coisa, querido. Não é suficiente apenas o nome. É muito importante que você tenha noção da sua vontade, a sua palavra, a Bíblia. É por isso eu trago para você esta lição primária, para que se você entender e se inteirar nas verdades bíblicas, você passa a amar Jesus e passa a obedecer a sua palavra. E assim você passa a encontrar a salvação. Percebeu? Então, querido, vamos para mais perguntas que eu coloquei para você aqui. Fiz um slide para você. Está a passar a produção aqui. Quero ler para você a pergunta número 4. Diz assim, a nossa questão número 4. Que auxílio que vem de Deus e que nós possamos necessitar para que nós possamos compreender
corretamente as Escrituras. Se você for a buscar no livro de Lucas, Evangelho, capítulo 24, versos 45, vai perceber de que Jesus abriu o entendimento dos seus discípulos. Querido, como é possível abrir o entendimento? Você pode ter noção de que a Bíblia como o produto que vem do Espírito Santo. A Bíblia só pode ser compreendida quando você recebe o Espírito Santo. Você nunca terá a compreensão correta da palavra de Deus, a menos que você tenha a pessoa que é a origem desta palavra. Está percebendo? Então, sempre que você tentar estudar a Bíblia, sem antes buscar o Espírito Santo, você comete erros. E nunca você chega à compreensão exata da verdade. Aqui está a palavra de Deus no São Lucas, o Evangelho, capítulo 24, verso 45. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu acredito que nos nossos dias há muita gente que tem a Bíblia em sua casa, tem lido a Bíblia, mas não compreende. Eles precisam que Cristo faça um trabalho que eles não podem fazer. Sabe qual é? O Espírito Santo tem que abrir a sua mente e te fazer você entender aquilo que está escrito. E por isso vamos orar e vamos estudar a Bíblia durante 15 dias. E depois no fim vamos ver se a sua compreensão acerca das verdades bíblicas continua a mesma ou terá tido uma abertura da sua mente. Você gostaria de ter uma abertura da sua mente? Cristo abrir a sua mente e você passar a entender a verdade bíblica corretamente? Se você quiser, Deus vai fazer isso para você. Permita-me mais uma vez ter aqui uma sentada na minha cadeira. Estou mais à vontade com você para passar para você a última parte. A última parte que se encontra aqui no livro de Mateus. A pergunta é a falta de instrução, um impedimento para compreender a palavra de Deus? Querido, se você tiver falta de instrução, você pode ter problemas para entender a Bíblia. Vamos observar aqui em São Mateus, capítulos 11, versos 25 até versos 26. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios, repito, aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Eu li para você São Mateus capítulo 11, versos 25 e 26. Sabe, querido, o que Deus precisa de você é que você possa se entregar com o coração aberto. Para você compreender a palavra de Deus, o requisito número 1 é a sua entrega. Só que, querido, existem pessoas, eu conheço muitas pessoas, que são fechadas de tal maneira que não querem saber mais. Eu faço parte de uma igreja, eu pertenço à tribo, ao país tal, eu pertenço a uma religião X. Querido, essas pessoas se fecham de tal maneira que nunca se abrem para aprender a palavra de Deus. O seu problema talvez seja preconceitos. O seu problema talvez seja um problema de que você considera a religião mais importante do que a verdade, que é a palavra de Deus. Mas hoje, Deus fala com você: filho, a coisa mais importante não é aquilo que você pensa, sabe? Não é a sua religião, não é a cor da sua pele, não é a cultura. A coisa mais importante para você é que você se entregue a Jesus. Abra o seu coração, a sua mente. Permita que Cristo passe para você a sua palavra. Somente assim você pode ter a certeza de que a cada dia a luz vai irradiar na sua vida. A propósito, vou ler para você o que está aqui. Vamos colocar o texto de Salmos no capítulo 119, versos 115. A minha produção pode passar este texto. Salmos 119, versos 115. Há uma verdade muito importante que passar para você agora. Salmos 119, versos... Ok. Salmos 119, verso 105. Peço que coloque 105. 119, verso 105. Muito bem. Aqui você percebe que nesta passagem da Bíblia, o salmista nos apresenta uma verdade
Muito importante. Eu leio para você agora, esteja muito atento, por favor. O verso 105, Salmos, capítulos 119. Diz assim o verso 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe, querido, este mundo está em trevas. Este mundo, querido, encontra-se numas densas trevas. É por isso você consegue ver, há pessoas que andam e fazem coisas que não glorificam a Deus. A propósito, querido, certa vez um grande evangelista, ele estava a fazer uma campanha evangelística e depois, ao sair, tinha a sua Bíblia, como eu também trago a minha aqui, e ele trazia a sua Bíblia, voltando para casa. Ele, quando estava na paragem para apanhar o transporte, você percebe que ali ele conseguiu observar algumas raparigas. Eram 12 horas, percebeu? Eram 12 horas. E às 12 horas a luz do sol é intensa. Mas o pregador, quando observou as pessoas que estavam à sua volta, como se trajavam ou como se vestiam, não acreditou que se estivesse ao meio-dia. O que fez o pregador? Ele abriu a Bíblia, pegou a lanterna, focou na Bíblia e começou a ler a Bíblia. Sabe, querido, as pessoas à sua volta admiraram. Como que esse pregador, esse pastor, esse evangelista, lê a Bíblia ao meio-dia com lanterna? Será que tem problema de vista? E você percebe que alguém tentou perguntar: o que se passa? Estamos com meio-dia, não precisa usar essa luz da lanterna. E o evangelista diz assim: eu não sabia. Pensei que não estivesse ao meio-dia. Pensei que estivesse à noite. Porque as vestes que eu vejo à minha volta, a forma de trajar, o que fazem, é como se estivesse às 0 horas. Percebeu? É como se fosse 0 horas. Existem coisas que você pode fazer à noite, mas há coisas que você tem que fazer à luz do dia. O salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se o mundo receber a palavra de Deus como lâmpada, como luz, não há de haver problemas, querido, no casamento. Casamento de gays, poliandria, poligamia. Você percebe que esses problemas são problemas que afetam a sociedade. Sabe por quê? Porque a Bíblia ainda não foi conhecida. A Bíblia pode até estar presente na sua casa, mas não está fazendo o efeito. Eu quero dizer para você uma coisa interessante. Estou vendo que precisamos chegar ao final. Quero dizer para você uma coisa muito importante. Você está num mundo em trevas, um mundo caído. Mas você tem que andar de acordo com a vontade de Deus. Isso é possível, se você crê na palavra de Deus. Agora, uma coisa muito importante que passa para você aqui. A lição que eu dou para você no final. A pergunta número 6. O que nos comunica Deus para podermos compreender a sua palavra? Sem dúvidas, é o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, você não pode compreender a vontade de Deus. E muito menos pode saber a verdade. Isso está em São João, no capítulo 16, verso 13. E você percebe que aqui também temos o livro de Provérbios, no capítulo 1, verso 23. Quer dizer para você: convertei-vos pela minha repreensão, eis que derramarei entre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. O mundo carece do Espírito do Senhor. A 7ª e última pergunta: que método devemos seguir para compreender corretamente as Escrituras? Querido, qual é o método para podermos estudar a Bíblia a fim de podermos chegar a uma conclusão certa? Eu trago para você aqui o texto do apóstolo Paulo, que eu amo tanto. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 13. Aqui você percebe que nessa passagem, eu olhei para você agora, diz assim: os quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas, atenção, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Está percebendo? E a última parte, o método: comparando coisas espirituais com espirituais. Comparando coisas espirituais com espirituais. Estamos chegando ao final. Eu quero dizer uma coisa para você. Até aqui, finalmente, você percebe que a Bíblia é o produto do Espírito Santo. A Bíblia vem da inspiração, é o produto do Espírito Santo. Para você entender o seu caminho como verdadeiro, para você entender as suas crenças como verdadeiras, você tem que ter a Bíblia.
E você faz uma comparação. Aquilo que você lê na Bíblia e aquilo que você crê. Até que ponto as suas crenças, suas ideias estão em harmonia com os princípios da palavra de Deus. Comparamos coisas espirituais com coisas espirituais. Às vezes, querido, por causa da pregação do Evangelho, a pessoa diz assim: você está ensinando uma verdade, aquilo que é a sua mensagem, eu creio que vem da Bíblia. Só que o meu pastor, só que o meu padre, o meu papa, ele não ensina assim. Então, o que eu faço? Lembre-se, compare coisas espirituais com coisas espirituais. E você percebe que eu, como ser humano, aquilo que eu falo para você só é válido se, comparando com a Bíblia, estiver em harmonia. De hoje em diante, quero dizer uma coisa para você. Quando você tomar uma decisão de andar de acordo com a palavra de Deus, que é a Bíblia, e você passar a seguir exatamente aquilo que Deus manda, você vai precisar tomar decisões muito fortes. Às vezes, querido, você pode ser separado da sua família. Às vezes você pode ser separado da sua comunidade, porque as pessoas não amam a verdade. Seja como for, dói a quem dói. Percebeu? Porque também a verdade dói. Percebeu? A verdade traz mudanças e nós não queremos mudar. De hoje em diante, aprenda e seja uma pessoa sincera para andar de acordo com a palavra de Deus. Em 2 Reis, vou fazer uma referência aqui, não vou ler essa passagem. Em 2 Reis, capítulo 21, verso 3 a 9. Esse texto eu deixo para você. O rei Josias, o filho de Amon, o neto de Manassés, teve um desafio. Nos dias do seu avô Manassés, o povo havia andado fora do caminho do Senhor. O povo adorava a Baal. E a Bíblia, naquele tempo, os 5 primeiros livros da Bíblia, estava escondido, estava perdido. Percebeu? Estava oculto. Então a nação adorava ao Deus Baal e não ao Deus dos céus. Sabe por quê? Porque não tinha a palavra de Deus. Até que um sacerdote, um sumo sacerdote, Ilquias, você percebe esse profeta, esse sacerdote, aparece ali em 2 Reis, encontrou o livro da lei. E quando encontra o livro da lei, acredito, aconteceu um reavivamento, aconteceu a reforma. Não existem mudanças, nem salvação, sem que você tenha a palavra de Deus. Às vezes você tem a palavra de Deus na sua casa escrita, mas você não tem a palavra de Deus dentro do seu coração. Então eu faço um apelo para você. Você aceita ter a Bíblia, a palavra de Deus, dentro do seu coração? Você quer se alimentar da palavra de Deus a cada dia? Então venha comigo para esses dias. E não se esqueça, seja sincero em aceitar a Bíblia acima de qualquer palavra humana. Não importa se é do padre, se é do profeta, se é do apóstolo, a menos que esteja em harmonia com a palavra de Deus. Não pode ser crida como verdade. Eu quero chamar aqui a Loite para cantar uma música especial. E no final eu trago um apelo para você, ou seja, uma oração para Deus abençoar a sua vida, por ter aceite o convite de seguir a palavra de Deus. Eu vivia a vaguear, sem paz no meu viver, tão sozinho a caminhar. Quando um dia descobri que bem juntinho a mim existia um Deus de amor.
Jesus me transformou. Triste eu vivia a vaguear, sem paz no meu viver, tão sozinho a caminhar. Quando um dia descobri que bem juntinho a mim existia um Deus de amor, não há palavras para contar o gozo que eu senti ao vê-lo sorrindo pra mim. Olhar em seus olhos, senti seu grande amor. Feliz agora eu sou, pois Jesus me transformou. Muito obrigado a Lloyd pela música. Querido, você percebe que a Bíblia traz transformação. A música especial que nós tivemos aqui chama a atenção a uma transformação da sua vida. Se você quiser ter um coração novo, uma vida nova, você está cansado de viver longe de Deus, quer voltar para mais perto, o caminho está aberto. Deus aproveita chamar a você em momentos mais difíceis, de crise como estes, em meio ao Covid-19. A pessoa estava tanto tempo passando no trabalho, nos negócios. Às vezes Deus dá uma pausa para dar uma chance para você. Há pessoas que não aceitam o convite de Deus em meio à fartura e querem se converter quando a saúde se esgota. Que tal, querido, a sua vida ainda existindo com felicidade e alegria, se entregar agora, aproveitar, consagrar a sua vida nas mãos de Jesus. Eu quero agradecer a música cantada pela Lloyd e também pela irmã Esther, que levaram a todos aqui ao encontro especial com o nosso Deus, olhando para a mudança do coração e para este toque de Deus, para que a sua vida seja diferente. Venha comigo para este momento de oração. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, porque através da sua palavra somos levados ao encontro com Jesus, e em Cristo nós temos a restauração. Em Jesus nós temos a mudança do nosso caráter. O sistema sacrificial, aquele sistema levítico no passado, já se cumpriu em Jesus. Mas nós sabemos que a aplicação do simbolismo nos transmite uma mensagem atemporal, de tal maneira que também nos nossos dias precisamos do sangue. De tal maneira que nos nossos dias também precisamos do sumo sacerdotal. De tal maneira que ainda nos nossos dias, aonde o pecado mais abunda, há paz celestial. Por favor, precisamos do seu toque, precisamos de uma transformação da nossa vida. Eu e esta alma nos entregamos nas tuas mãos, com certeza
de que o Senhor terá compaixão de nós e que possa nos transformar, possa nos mudar para que sejamos vasos novos para te servir e também para estarmos na eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, o próximo encontro é amanhã às 19 horas. Deus te abençoe e passe bem. Até amanhã.